O Lula, também aqui, ó, dia 13, sai matéria no UOL. Povo vai ter que escolher entre a democracia e o fascismo. Eu concordo até com Constantino, né? Concordo. Uma vez mais, concordo uma vez mais com o presidente. E no caso, fascismo seria votar no Lula, né? A gente vê também dia 13, o Instituto Lula. Neste 13 de agosto, Fidel Castro completaria 95 anos. Um bom dia para relembrar essa fotografia de Luiz Prado, tirada em 1989. O registro foi um dos 50 arrematados no leilão #LulaLivre realizado em 2019. Hoje e sempre Fidel presente. O PT claramente dando indícios de quais grupos eles apoiam, tá todo mundo também, né? Viu inúmeras manifestações de esquerda que ocorreram nos últimos dias. Os atos de violência colocaram fogo no país. Teve um assunto que aconteceu, a gente comentou no vídeo. Mostrei, li para vocês, aquele relatório feito pelo pessoal do Santo André. Na verdade, uma pessoa, o Santo André falou, não é nossa opinião, é opinião só lá do funcionário, não tem nada a ver. Mas, para vocês verem o impacto daquilo. Para quem não acompanhou, foi o seguinte. Vou até ler a manchete. O PT aciona o Ministério Público Federal contra economista do Santo André que defendeu golpe para evitar volta de Lula. Representação assinada pelos deputados Elvino Bogás, Alencar Santana e Reginaldo Lopes pede que o economista do Santo André, Vitor Cândido, seja investigado e punido por dizer a clientes do banco que é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele não só compartilhou com clientes, como também operadores. Um relatório, olha, a volta do Lula é uma clara ameaça à democracia brasileira. Ele fala, inclusive, olha o Lira aí, o Lira tá avançando com algumas reformas e tudo mais, só tá lá mesmo por causa de Bolsonaro. Ele ainda fala assim, eu trouxe um texto, tinha uma parte que era mesmo assim, se vocês acham cômico o governo de Jair Bolsonaro, imagina do Lula. Imagina. Tá lá, ó. O texto assinado pelos deputados federais, blá, 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 diz que o economista, abre aspas, munido de sente democrática que se abate sobre uma parcela de nécios que aflorou no país nos últimos anos na condição de economista do Banco Santander, enviou um relatório a clientes e operadores da referida instituição bancária, onde defende, sem maiores preocupações, talvez substanciado nos exemplos diários que partem inclusive do chefe da nação, um estado de golpe no país para evitar o retorno pelas vias democráticas de que se avizinha do presidente Lula. Então, estão preocupados. Eles estão preocupados com o mercado financeiro. Veja, o Lula quer apoio do mercado financeiro, o Lula quer apoio dos empresários, o Lula quer apoio dos militares, o Lula já tem o apoio da mídia. Isso tem. E aí, né, dizem todas as pesquisas que o Lula vence no primeiro turno. Fez lá uma live, 1.700 visualizações em 2 horas. E dessas 1.700, 718 pelo menos aí foram de pessoas da direita que entraram só para dar um dislike, né, na live do Lula. Então, teve 1.000 visualizações do pessoal da esquerda. 1.000 visualizações em 2 horas. Esse é o cara que vence no primeiro turno. Enquanto isso, Bolsonaro rodou o Brasil, teve aí em Fortaleza, teve em Juazeiro do Norte, teve na Man, teve em Cachoeira Paulista. Isso tudo só nas últimas horas. Eu vou mostrar aqui, ainda dá tempo? Dá tempo. Olha só, é o seguinte. O Folha de São Paulo soltou uma matéria ontem também. Aquela matéria que é para dar materialidade a qualquer ação judicial. Tá vendo, né? O conflito no Brasil crescendo. E agora querem colocar aquela pecha que sempre tentaram colocar em Bolsonaro, né? Brasil vive a escalada de grupos. Sabe aquele cara alemão, né? Que tem um bigode só aqui no meio. Neo-N. Aumento de inquéritos na Polícia Federal. Discurso sectário de Bolsonaro contribui para a ascensão de ideologia extremista, avaliam estudiosos. Nessa matéria, eu não coloquei aqui os prints, tem um histórico de falas de Bolsonaro que mostra que Bolsonaro é inclusive até falas da SECOM. E olha as matérias, as fotos que estão na matéria. O Goebbels e o Alvin é a mesma coisa, mesma coisa. Bolsonaro com a deputada alemã de ultradireita. Eu recomendo assistir a live do Senso Comum, Flávio Mal, que chamou o jogo de ultradireita, não tem nada. No máximo seria aí uma política do Partido Novo. Ainda arco-íris a mulher. Direita liberal total, prudente e sofisticada.
De ultradireita não tem nada. E termina com um compêndio de 10 fotos. 10. Imagina. Partido N no Brasil foi o maior fora da Alemanha. E aí tem fotos de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tudo mais. Festas, isso, aquilo, outro. Reflitam sobre qual o objetivo desse tipo de matéria na Folha de São Paulo. E o líder do governo, e a gente termina aqui com essa matéria, que é o Ricardo Barros, diz o seguinte, ó: vão pagar o preço. Diz líder do governo Bolsonaro sobre o TSE não ter buscado o meu termo no voto impresso. O deputado Ricardo Barros diz que o TSE vai pagar o preço por não ter buscado um acordo com os defensores do voto impresso. Para Barros, o resultado da votação em plenário, 229 votos a favor e 218 contrários, 79 abaixo dos 308 necessários, deu legitimidade ao discurso de Jair Bolsonaro e será bom eleitoralmente para o presidente. E quero mostrar aqui 3 falas bem rápidas. A defesa de Bolsonaro do voto impresso é vista como um caminho para contestar a eleição em 2022. O TSE deveria ter ponderado sobre isso e ter feito um acordo no texto. Essas concessões que o Barroso quer fazer agora, graciosamente, por sua livre iniciativa, poderiam ter sido objetivo desse acordo. Quem está mantendo a corda esticada é o TSE, e para o presidente Bolsonaro isso é bom. As falas de Bolsonaro sobre seu apoio entre os militares e a tese das Forças Armadas como poder moderador não são forma do presidente esticar a corda da crise? Bom, quem está esticando a corda é o STF. O presidente Bolsonaro está fazendo o que sempre fez, ele não mudou. Há uma clara intenção do Supremo em esticar a corda com Bolsonaro, são decisões sucessivas e frequentes. E última pergunta, que eu quero mostrar. O ministro Ciro Nogueira entrou no governo com a promessa de ser um amortecedor. Por que a crise não diminuiu com a chegada dele? E o Ricardo Barros responde: o presidente Bolsonaro está agindo ou reagindo? E com essa, a gente encerra o vídeo de hoje. Eu acho que está bem claro o que está acontecendo. Está todo mundo enxergando as movimentações. Um clima ruim paira no Brasil. Cada vez mais um desfecho bom, fica longe de ser visto, né? Espero aí que as coisas consigam ser resolvidas, mas, assim, a polarização, as disputas estão cada vez, assim, mais pesadas e mais intensas. E por hoje é isso. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada. E a gente se vê amanhã, né? Obviamente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos.